Mas hoje eu quero falar sobre o Espírito de poder, sobre o Espírito Santo de Deus. A Marlena, quando ministrou o louvor, já introduziu a ação do Espírito Santo na nossa vida. E eu quero usar um texto que está lá em 2 Timóteo 1,7. O apóstolo Paulo, ministrando ao seu discípulo Timóteo, ele fala sobre a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queria que você repetisse comigo, diga assim: porque Deus não tem me dado espírito de covardia, mas tem me dado espírito de poder. Espírito de poder. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. O Espírito que Deus tem nos dado é um Espírito de poder. E é sobre isso que eu quero falar. O Espírito de poder que Deus nos deu. Todos nós que entendemos o sacrifício de Jesus Cristo pelas nossas vidas, morrendo na cruz para pagar o salário do nosso pecado, que é a morte, mas Jesus ressuscitou, está à destra do Pai. E semelhantemente, nós morremos com Ele na cruz e vamos viver a ressurreição que Ele viveu. Amém? Esse é o plano de salvação que Deus tem para as nossas vidas. E quando entendemos esse plano e entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, a primeira ação de Deus na nossa vida é nos dar o Espírito de poder. Todo aquele que crê em Jesus, entrega a sua vida a Jesus, tem o Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que se não temos o Espírito de Deus, este tal não é dele. Ou seja, você é de Deus, à medida que você aceita o plano de salvação de Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você e ele se torna o selo, não é? A tua identificação. É ele que te transforma à imagem de Jesus. Amém? Então, todos nós que temos a Jesus, temos o Espírito. Você tem a Jesus? Diga assim, se você tem a Jesus: eu tenho a Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo de Deus, como diz a palavra, habita em você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Deus excelso, grandioso, poderoso, majestoso, deu o seu Espírito para que habitasse em você, dentro de você. Amém? O Espírito Santo de Deus está em você, você é templo do Espírito Santo de Deus. E este Espírito que Deus nos dá, aquele que habita em você, ele é um Espírito de poder. Você entende a palavra poder? Poder é algo grandioso. Através do poder você consegue agir, você consegue vencer. E não é um poder humano, mas é um poder divino. Às vezes a gente olha para os evangelhos, não é? E vê o privilégio que os apóstolos tiveram de caminhar com Jesus. E nós, não é? Invejamos aquele momento, desejamos viver aquelas experiências onde eles viram pessoalmente Jesus, podiam perguntar tudo o que queriam a Jesus, esclarecer as suas dúvidas. Mas nós temos que olhar para a realidade deles e entender que a nossa realidade é semelhante à deles. Amém? Hoje Jesus não está, porque Jesus disse: é importante que eu vá para que venha o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está todo o tempo conosco. Imagine que você tem à sua disposição o Espírito Santo de Deus com você 24 horas. Nem os discípulos tiveram esse privilégio, porque eles passavam tempo, mas tinha hora que Jesus se ausentava para orar, não é? Mas nós não, nós temos o Espírito Santo de Deus, 24 horas, 7 dias por semana, amém?
todo o tempo ao nosso lado, em nós, pronto para responder às nossas questões, pronto para ser acionado e nos auxiliar em todas as coisas. O Espírito de poder é este poder que nós temos que entender que Deus nos presenteou. Amém? Em primeiro lugar, eu quero falar que este poder, ele veio para nos tornar testemunhas de Jesus. Jesus, ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. Ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, à direita do Pai intercede por nós. Mas ele deixou os seus discípulos, que transmitiram a mensagem, e nós hoje, que somos os discípulos de Jesus, temos o Espírito Santo que nos dá poder para testemunhar a respeito de Jesus. Eu quero ler lá o texto que está em Atos 1:8. Quando Jesus, antes de subir aos céus, falou e deu a instrução para os seus discípulos. E ele disse assim: mas recebereis poder. Diga comigo, recebereis poder. Amém? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, ele diz, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, para que vocês possam testemunhar de mim. Porque Jesus veio estabelecer o reino de Deus. E quando ele foi embora, quando ele voltou para o Pai, ele deu uma incumbência para os discípulos. E nos dá esta incumbência também, nós que somos os seus discípulos, transmitir essa mensagem de salvação. Testemunhar a respeito de Jesus, amém? Para que as pessoas possam crer no seu plano de salvação, entregar as suas vidas e serem resgatadas da morte para a vida eterna, amém? Você entende que este é a primeira tarefa e a mais importante das nossas vidas? Quando aceitamos Jesus, Deus não nos arrebata imediatamente, porque Ele tem um propósito para a nossa estada aqui ainda. Para que nós venhamos falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que testemunhamos, daquilo que vivemos com Jesus, para que pessoas sejam ganhas para Jesus. Isso foi tão poderoso quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Pedro, João, Tiago, todos os discípulos, eles eram cheios, e eles falavam ousadamente. E os líderes religiosos que perseguiram a Jesus e o mataram, continuaram essa mesma perseguição. Porque agora os discípulos testemunhavam a respeito da ressurreição de Jesus. E o poder do Espírito Santo através da vida deles era tão tremendo. Eles faziam prodígios, maravilhas, curavam pessoas. E o poder era notório a todos. Todos eram levados, não só de Jerusalém onde eles estavam, pessoas levadas para ser curadas, mas de toda a circunvizinhança. E as pessoas punham no caminho onde Pedro e os apóstolos passavam, os doentes, para que pelo menos a sombra deles caísse sobre os enfermos e eles fossem curados. E o poder era tremendo, eles tinham ousadia. Eu quero ler um texto que fala sobre a ousadia que eles tinham, a oração que eles fizeram. Uma vez Pedro e João estavam indo para o templo orar. E na porta do templo ficava ali um paralítico. Há 40 anos ele era paralítico. E ele ficava pedindo esmola. E quando Pedro estava passando com João, ele pediu esmola. E Pedro parou para dar atenção e ele olhou para Pedro, achando que ia receber alguma moedinha. Aí Pedro disse para ele, olha, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta agora. E naquele momento onde ele declara a cura para o paralítico pula, né? E vai saltando e entra no templo e testemunha a sua cura. E todos que viram aquilo ficaram assim atemorizados, espantados com aquela ação, com aquele milagre, com aquele sinal de poder manifesto através dos discípulos. E os religiosos ficaram muito preocupados porque as pessoas cada vez mais se interessavam pelo cristianismo. E eles
trouxeram a Pedro e tentaram intimidá-lo, prenderam. Uma das vezes que ele foi chamado, ele foi preso, foi açoitado. No entanto, eles ousadamente falavam do Evangelho. O poder do Espírito Santo era uma coisa tremenda. Já colocaram lá o texto? Em Atos 4, fala sobre essa realidade. Diz assim: ouvindo isso unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, os discípulos, orando a Deus: tu, soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que da tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças do quê? De morte, de prisões que eles estavam sofrendo por falarem de Jesus. E concedem aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Eles eram intimidados, ameaçados, açoitados, presos, e cada vez que isso acontecia, em vez deles se atemorizarem ou retrocederem na sua mensagem, muito pelo contrário, eles oravam a Deus: Senhor, nos dá ainda muito mais ousadia, intrepidez para continuar falando. Amém? E este Espírito que opera em nós agora. Por isso, meu querido, se o Espírito Santo de Deus, que habita em você, está apagadinho, não tem tido voz, não tem te dado intrepidez e ousadia para falar de Jesus, é tempo de você buscar a Deus. É tempo de você dar vez para o Espírito Santo, para o Espírito de poder, quebrar na sua vida toda timidez, toda covardia. Amém? Porque Deus não tem te dado espírito de covardia, mas de poder. O Espírito não é de covardia, mas de poder. Nós temos que ter intrepidez. Eu sempre li esse texto e eu ficava muito entusiasmada com essa experiência. Porque eu adoro ter momentos de oração, e o povo orava e o lugar tremia. Tinha uma época, alguns anos atrás, quando começamos o ministério, eu tinha um grupo de intercessão que chamava Guerreiros de Davi. E a gente orava, nós éramos mais ou menos em 30 pessoas. E a gente orava numa casa pequena, numa sala pequena, e 30 pessoas ficavam lá dentro. E a direção era assim: eu dava um motivo para cada um, as 30 pessoas tinham que orar, todo mundo tinha que ficar em pé, nada de ficar sentado. Todos, enquanto um orava, todos falavam em línguas baixinho. Para quê? Para estar na esfera do Espírito Santo, mas tinha que ouvir a oração para concordar com a oração. E nós tivemos experiências naquela época, coisas do céu tremendo. E eu ficava falando: Senhor, abre os céus, faz tremer a terra. E nós tivemos muitas experiências. A terra não tremeu, mas Deus deu tanta coisa sobrenatural na nossa vida. Tínhamos experiências de visão, de revelação. Naquela época, o Espírito Santo mostrou a realidade da nova era para o apóstolo Lamartine, e ele começou a pregar sobre a nova era. E quando ele começou a pregar sobre a nova era, era batalha ferrenha contra a obra das trevas, contra as trevas. E ele fez um evento, agendou um evento no AEB. E naquela época, a nossa igreja era muito pequena, tinha umas 200 pessoas. E a gente se aventurou a fazer um evento
num salão para 3.500 pessoas, e nós não sabíamos de onde iam sair aquelas pessoas. E esse povo orava com ousadia, pedindo: Senhor, faz milagres, Senhor, traz o povo para ouvir a mensagem. E eu me lembro que o Senhor começou a abrir as portas. E ele foi chamado para ser entrevistado num programa, acho que do Silas Malafaia, todo mundo viu. O apóstolo Estevão Hernandes abriu as portas da rádio, anunciou muito. E uma das nossas intercessoras, que morava perto do ANB, ela sempre estendia a mão, morava num prédio, estendia a mão e dizia assim, pedindo para Deus encher o lugar e abençoar. E uma das vezes que ela estava orando, ela falou que ela viu uma multidão tão grande que fazia uma fila para fora. E ela contou isso no grupo de oração e a gente ficou assim, muito feliz, mas a gente pensava assim, quer dizer, tive que pedir perdão a Deus, mas eu cheguei a pensar, puxa vida, a gente quer que Deus abençoe e prospere, mas eu acho que ela está exagerando um pouquinho, né? Uma multidão para fora. Olha, gente, eu só sei que foi isso que Deus fez. Foram 2 noites. A primeira noite ficou uma multidão para fora. Acho que 3.500 pessoas dentro, porque lotou. A gente deixou entrar um pouco mais. Olha, foi um rolo. Acho que ficou quantas para fora? O Ércio está aí para contar a história. Acho que quase 5.000 pessoas para fora. Tivemos que improvisar telão no segundo dia. Era tanta gente, era fila. Quando nós saímos de casa para ir para o evento, o Lamartine, eu estava no carro com ele assim atrás, estávamos com o motorista, e ele falou: ai, meu amor, eu estou com tanto medo, eu estou com medo de chegar lá e fazer um fiasco, não tem ninguém nesse evento. E um dos irmãos tinha tido um sonho, que ia começar uma avalanche. Quer dizer, ele sonhou com uma avalanche e o Espírito Santo falou para ele que o nosso ministério ia começar como uma avalanche. Uma pedrinha pequena caindo, depois ia se tornar numa avalanche. A hora que a gente estava no carro, o Espírito Santo de Deus falou para mim: começou a avalanche. Meus queridos, e começou naquele dia a avalanche. Naquele dia, na convenção do ANB, estava presente um deputado da Universal, o De Velasco. Deputado De Velasco. Foi deputado em alguns mandatos, hoje ele já não é mais. E ele sentou e assistiu aquele evento e ficou muito impressionado com a palavra, com a autoridade do apóstolo Lamartine. E naquele dia ele convidou o Lamartine para ter um programa na Record. E foi nesse dia que ele fez essa proposta, depois eles tiveram encontro, que nós começamos o programa de TV na Record. E ficamos, acho que 2 anos na Record, a nível nacional. E o nosso ministério, de uma igreja minúscula na Barra Funda, começou a ter projeção nacional. Amém? Obra do Espírito. Porque nós temos que ter isso, meus queridos. Isso não é um privilégio da igreja primitiva, isso é um privilégio da igreja. Tudo o que fazemos, todo o projeto que Deus nos dá para o reino, todo aquele sonho que Deus te dá, seja falar para uma multidão, seja falar para uma pessoa, seja ganhar o seu vizinho, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, para estabelecer o reino de Deus, Deus te dá espírito de poder, amém? E este poder te traz ousadia tal, para que a sua vida seja cheia da presença de Deus. E quando você falar, você vai impactar, e as suas palavras não serão vazias, mas serão cheias de significado, de autoridade e de poder. Amém? Deus quer fazer isso conosco. Eu aceitei a Jesus muito novinha, fui criada no Evangelho, com 10 anos de idade. Depois eu fui tendo experiências com o Espírito Santo. Mas quando a gente já estava, nós éramos pastores dessa igreja já, no começo, que a gente começou a buscar a obra do avivamento. E aí o apóstolo Lamartine começou a ministrar sobre o Espírito Santo. E aí nós chamamos um palestrante, o apóstolo Géser Cardoso, para ministrar o Espírito Santo sobre o povo da igreja. E ele falou sobre o Espírito Santo e depois ele falou: olha, quem quiser receber o enchimento do Espírito, venha cá. E eu sempre servi ao Senhor, tínhamos preparado no seminário teológico.
Eu sabia que eu tinha o Espírito Santo, mas ele falou, não, venha que vocês precisam de poder e autoridade, o enchimento do Espírito. E fui eu lá na frente. E ele começou a orar, a hora que ele pôs a mão assim, começou a orar sobre mim, eu abri a boca, falava em línguas. Eu abri a boca, falava em línguas, e eu comecei a pensar, estou falando em línguas. E eu nunca tinha falado em línguas estranhas. E eu fiquei tão impactada, eu abri a boca, não conseguia falar mais nada, senão palavra em línguas, eu não conseguia falar a palavra inteligível em português. Aí eu entendi que eu estava tendo o enchimento do Espírito Santo de Deus. E foi uma coisa extraordinária. Eu saí dali muito impactada, cheia. O Espírito Santo, quando Ele nos visita, a carne não aguenta, né? A gente fica mole. Esses dias aqui, a primeira noite, o poder do Espírito era tão perceptível que a gente não conseguia ficar da mesma forma. Minha cunhada que veio do interior para receber essa experiência, ela falou, eu não consigo parar de tremer. A gente saiu daqui do culto, fomos jantar e ela não parava de tremer. Gente, ontem eu não consegui parar de pensar nas coisas de Deus. Essa experiência que nós temos que ter com o Espírito Santo. Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco. E como em relacionamentos, às vezes a gente desenvolve mais, tem mais intimidade, às vezes a gente se distancia. Eu não sei qual é o momento do seu relacionamento com o Espírito Santo. Mas se você está distante, é hora de você buscá-lo. Amém? Porque nós estamos vivendo os tempos do fim, da última colheita. Nós estamos vivendo a geração da revelação, de grandes privilégios. Hoje nós temos acesso à revelação. Não é? Tantos mistérios foram descortinados e o Espírito Santo está aqui conosco. Então ative, em nome de Jesus, o seu relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, para que Ele te encha de poder. Em Atos 5, 40, 42, um outro momento em que Pedro foi coagido, né? Foi açoitado, porque estava pregando e não parava de pregar. Ele relata, aqui esse texto relata a ação que eles tinham. Ele diz assim o texto, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, Atos 5, 40, 42. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles retiraram do sinédrio, regozijando por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus o Cristo. Amém? Às vezes a gente pensa, puxa vida, aquele povo era tão cheio de poder e de sinal, por que isso não acontece na minha vida hoje? Porque, meus queridos, aqueles homens e mulheres, eles viviam Jesus. Eles viviam para Deus. Dia em dia, eles se reuniam nas casas, eles iam no templo diariamente buscar a Deus. E hoje, no mundo moderno, tem tantas coisas que nos distraem, não é? Você chega cansado, senta em frente da televisão, recebe muitas vozes estranhas. Não é? Programas ruins, que falam de coisas ruins, contrárias à palavra de Deus, à sua vontade. Às vezes a gente quer ter um tempo de entretenimento, de passeio com a nossa família. Em vez de a gente ter algo saudável, vai assistir, às vezes, um filme, uma peça que fala coisas que não são de Deus. E tudo isso, em vez de te fazer ficar cheio do Espírito, te esvazia do Espírito e da presença de Deus. É por isso que muitas vezes não estamos vivendo nessa realidade de poder e autoridade. Mas nós podemos mudar isso. Ou não? Amém? Meu querido, eu falo isso por testemunho. Lá na minha casa, a gente cada vez mais se ausentou das coisas de Deus. Só assiste coisa instrutiva, coisa que seja boa, não pode assistir qualquer filme, não pode frequentar qualquer lugar. Que voz que você quer ouvir? Se é a voz do Espírito Santo de Deus, você tem que desligar as outras vozes. Amém? Em vez de você chegar em casa e passar 1 hora nas mídias sociais, antes de entrar nas mídias sociais, leia a palavra, nem que seja um versículo.
para que você medite, a presença do Espírito te envolva. Amém? Porque é forte aquilo que você alimenta. Se você alimenta o Espírito Santo que habita em você, ele que vai ser forte em você. Então busque ao Espírito Santo. Eles, olha, no templo, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. É muito bom que você esteja aqui no domingo, celebrando ao Senhor. Mas não seja somente uma pessoa que se contente estar no domingo, quando tiver outras atividades, quando a gente fizer momentos especiais, como fizemos o voo das águias, em vez de você ficar no seu sábado, fazendo coisas por aí, venha ouvir, venha receber. Foi ministrado tanta palavra de poder, foi tanto banquete, e eu ficava pensando, onde estão aqueles que aqui não estão? Aqueles que aqui estavam aqui. Raciocínio lógico, muito simples. Mas aqueles que não estavam, onde estavam? Não é? Às vezes Deus faz uma agenda para nós e a gente diz não para a agenda de Deus. Por isso que a voz que a gente ouve não é do Espírito, mas são as vozes do mundo. Mas nós temos a oportunidade de, a cada Pentecoste, pedir para que o Senhor nos visite. Amém? E transforme as nossas vidas. Temos tempo para nos examinar e transformarmos. Eu me lembro que nós tivemos uma experiência, quando morávamos no Brooklyn. A gente orava pela salvação do bairro, né? A gente tinha uma célula lá, convidávamos os nossos vizinhos, alguns tiveram a oportunidade de ir. E a gente sempre, eu, como gosto de fazer batalha espiritual, orava pelo bairro. E ficamos 8 anos no Brooklyn, e aonde nós moramos, Deus transformou a cara daquela região. Prosperou, mudou. Né? A Berrine ali só tinha favela, remodernizou, tinha muitas enchentes ali, né? Foram feitas obras que pararam as enchentes. Eu sei que os 8 anos que eu fiquei lá, eu tenho certeza, não foi só a minha oração, eu espero, mas pela minha oração, aquele bairro mudou de figura por causa da oração. E nós tivemos uma experiência muito incrível, que a gente orava pela adoração daquele bairro, para que o Senhor Jesus Cristo fosse exaltado naquele bairro. E um dia, chegou uma encomenda na porta da minha casa. Um moço bateu lá e falou assim, olha, tem uma encomenda para vocês. E era uma caixa grande e tal. Eu falei, mas da parte de quem? Ele falou um nome lá, falou, nós não conhecemos essa pessoa. Essa encomenda não é nossa. Eu recebi. Ele falou, não é aqui, olha esse endereço, mandaram para você. Eu tenho que entregar, você tem que receber. Aí eu peguei a caixa. O Lamartine chegou no fim da tarde, eu falei, meu amor, olha, entregaram isso para nós. E disseram que era para cá, não disseram quem mandou, e tinha lá uma imagem, né, com as rezas. E ficou lá, e a gente ficou muito espantado, não sabia o que era. O Lamartine falou, deve ser trabalho de macumba. Pegamos, fechamos a caixa, pusemos um saco de lixo e pusemos no lixo. Pusemos lá fora. No dia seguinte o lixo passou, levou, quebramos tudo e tal. Daqui um pouco, uns dias depois, vieram umas mulheres, não, umas 2. Olha, entregaram aqui uma imagem de uma santa com as rezas, tal, não sei o que tem, dandanã. Aí eu peguei, olhei para o Lamartine, falei, meu amor, o que nós fizemos? A santa que estava há anos no bairro, era protetora do bairro, a padroeira do bairro do Brooklyn. Nem lembro, o Lamartine sabe citar os anos, que ele tem melhor memória que eu. Acho que estava lá 40 anos, sei lá quantos anos. No bairro, com novena, das casas em casas, caiu na nossa mão, meus irmãos. Gente, aí eu tive que explicar para as mulheres, e elas não entenderam. No dia seguinte, estava uma multidão lá fora. A gente não teve coragem de abrir o portão para receber. Elas estavam numa fúria contra nós.
Como? Vocês pegaram a padroeira, vocês destruíram. Porque nós falamos a verdade. Olha, veio aqui, a gente falou que não era nosso, insistiram, isso não era nosso, nós não entendemos, mandamos, jogamos fora, o lixo levou. Gente, foi uma experiência. Mas foi uma experiência espiritual tremenda, porque Deus nos disse o seguinte: quando nós temos ousadia e disposição para orar por um povo, por uma região, Deus entrega nas suas mãos o principado maligno daquela região. Amém? Nós temos poder e autoridade. Não fui buscar. Deus deu uma amostra física da vitória que Ele tinha nos dado. E é isso que acontece. A gente tem que entender que o poder, o espírito de poder atua em nós. Nós temos que crer e determinar, porque os céus esperam o nosso comando. Não tem anjos aqui para fazer esse trabalho, não. Esse trabalho de testemunhar e estabelecer o reino é meu e teu. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o trabalho de estabelecer o reino de Deus aqui na terra é teu. Se prepara, meu irmão, com espírito de poder. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. O espírito de poder, ele vem para as nossas vidas para que possamos enfrentar as batalhas da vida. O dia que você aceitou Jesus, você passou de um reino para o outro, do reino das trevas para o reino de luz. Só que a batalha continua pela sua vida. Satanás, ele teve que te liberar porque ele não teve poder para segurar. Amém? Assim como Satanás não teve poder para segurar Jesus no inferno, ele não tem poder para te segurar no inferno. E pelo poder de Jesus, você foi liberto da morte. Mas a batalha continua, porque Satanás é aquele que vem para roubar, matar e destruir. E ele não pode tirar a sua salvação, mas ele pode fazer com que você tenha uma vida miserável. Se você não entender o espírito de poder que Deus te dá, e vive na dimensão do Espírito Santo, você vive uma vida miserável. Se aproprie desse espírito. Lá em Efésios 6:4, fala dessa luta e fala da armadura que Deus nos dá para que nós possamos enfrentar essa batalha. E diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus te fortalece na força do seu poder. Efésios 6:17-18. Tomai, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Meu querido, você vence essa batalha espiritual sendo revestido do poder do Senhor na sua vida. Tudo que você precisa, Deus já te deu, está à sua disposição. Como diz aqui, a palavra, né? Tomai, pois, o capacete. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando Satanás vem para te tentar, você tem que saber a palavra de Deus, para que você possa responder com a palavra. A espada do Espírito Santo de poder é a palavra de Deus. A palavra é o poder de Deus. Amém? Revestindo do Espírito, para que Ele possa te dar vitória em todas as áreas. Ele te dá ânimo para a batalha. O Espírito de poder, ele te fortalece, te traz esperança, te traz ânimo. Porque na nossa vida diária, não é? Muitas vezes somos enfraquecidos pela luta constante. E é muito normal e não muito raro, que nós possamos perder o ânimo e a força, mas o Espírito de poder nos fortalece. Lá em Romanos 15:13 diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Diga assim: ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Eu não sei qual é a sua luta.
Talvez seja no âmbito familiar, com dificuldades, com problema com o marido, com o filho. Talvez seja no trabalho. Talvez seja na sua vida espiritual, enfrentando muitas dificuldades no seu pensamento, tentações. Mas o Espírito Santo de poder, ele te dá esperança para que você continue. E você vença. O ano passado, eu estava me preparando para ir para Brasília mais um ano. Que a gente tem ido uma vez por ano. Fiz um propósito de ir com os intercessores da igreja 7 anos. E o ano passado, no final do ano, quando eu estava me preparando para essa viagem, me programando, veio desânimo. Eu falei, Senhor, mas essa é uma visão que eu já recebi há tanto tempo, isso é tão claro na minha mente, por que eu estou desanimada? E aí eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo. E nós fomos para os Estados Unidos, fomos numa outra igreja, muito bom às vezes ir em outra igreja, principalmente a gente que está sempre ministrando. E o pastor trouxe uma palavra sobre o tempo de Josué. E ele disse assim, olha, Moisés foi usado por Deus para levar o povo, né, tirar o povo do Egito e atravessar o deserto. E Moisés terminou o seu tempo. E começou o tempo de Josué, e o tempo de Josué não foi o tempo de Moisés, o tempo do deserto, tempo da prova, mas foi o tempo da conquista, o tempo da posse da terra prometida. E nós vamos viver o tempo da posse da terra prometida. E aí aquele pastor começou a falar, e o meu espírito começou a se encher, e ele falou, olha, mas se você quer conquistar a terra, não pode fazer como Moisés, porque Moisés ficou ao longe e contemplou. E Deus não permitiu que ele pisasse. Mas se você é da geração que crê, é da geração de Josué, você tem que deixar a contemplação e pisar na terra da sua promessa. Quando ele falou isso, Deus falou, tem que pisar em Brasília, tem que ir lá. E essa palavra foi um rema, foi a resposta de Deus para mim, e eu recobrei o ânimo. Mas, não satisfeita com isso, eu falei, Deus, eu quero uma confirmação da tua palavra. É tempo de Josué, é tempo de conquista. Até liberei aqui com os irmãos na primeira reunião do ano. Essa palavra de pisar a terra, tomar a posse, é tempo de transicionar, é tempo de realmente viver a fé de Josué, pisar a terra prometida. E eu liberei essa palavra e ainda comecei, Senhor, mas eu quero a testificação do teu Espírito. E eu falei para Deus, Deus, eu quero que uma pessoa me ligue por telefone, não serve por e-mail, nem por outra mensagem, nem recado, eu quero que ligue, porque hoje é raro a gente falar no telefone. Eu quero que alguém me ligue e testifique essa palavra. Meus queridos, não é que o Espírito Santo fez isso? Uma irmã profetisa, Cida Nicolau, ligou para mim. E é raro eu atender telefone. Eu atendi, ela conseguiu falar comigo e falou, Lilian, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu vou te Eu falei, mas eu não vou aguentar esperar você chegar aqui, não, você vai ter que me liberar um pouco. E ela falou, Deus me falou que é tempo de transição. Nós vamos viver o tempo de Josué na nossa vida. Amém? Deus testificando, meus queridos. Porque Deus, Ele é poderoso, mas Ele é misericordioso e amoroso. E Ele entende as nossas limitações. Se Ele precisar falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se você estiver buscando, Ele vai falar quantas vezes for necessário. Para que entendamos o seu propósito para as nossas vidas. Amém? Só temos que dar a oportunidade para que Ele fale e para que nós precisamos também buscá-lo para que Ele fale conosco e atentar a sua voz. Amém? Quero contar uma experiência. No ano de 2010, depois do casamento da Érica, eu e o Lamartine fomos fazer uma viagem de consolo. Imagina ficar sem a Érica em casa. Já tínhamos programado a viagem do consolo. Que a Érica é a nossa filha única. Casando, imagine. Eu tive que me preparar, meus irmãos. Eu fiz 1 ano de monte. Indo no monte toda semana para me preparar, para liberar a Érica para ela casar. E não ficar deprimida.
Bom, depois que ela casou, teve a viagem do consolo. Foi em 2010, ano de eleição. E eu estava lá e eu tive um sonho. Isso para dizer que Deus está nas nossas guerras, não é? Era ano de eleição, eu estava orando muito pelas eleições, para o momento, para a realidade do nosso envolvimento, qual seria o nosso envolvimento. E Deus falou uma particularidade conosco. Eu estava em viagem e eu sonhei. Naquele tempo, o Lamartine tinha saído do PMDB e o líder do PMDB em São Paulo era o Quércia. Nós tivemos assim um relacionamento político, né, durante um tempo. E agora a gente já estava mais distante, mas eu sonhei com ele. Eu sonhei que ele chegava em casa, nessa viagem eu sonhei com ele. Que ele chegava em casa e eu com uma comitiva. É assim que o político chega, né? Com uma comitiva de homens. Ele chegava em casa com uma comitiva e eu ficava desesperada. Eu falava, gente, o Quércia em casa, eu não tenho que servir para ele. Aí eu entrava na minha copa e fui procurar o que eu tinha para servir para ele. Eu tinha um pão, sabe, tipo um pão italiano assim. Eu olhava para aquele pão e eu falava, eu só tenho esse pão. Aí eu olhava para o pão e ficava feliz com o pão. E eu falava, eu tenho pão para servir para ele. E acordei. Aí eu falei para o Lamartine, voltando da viagem, eu falei, o Quércia vai te procurar. Dito e feito. Quando ele chegou, o Quércia o procurou. Naquela época ele era candidato a senador. Estava na primeira posição nas pesquisas, ele procurou o Lamartine e pediu oração e disse que não estava aqui para procurar apoio político, mas que estava procurando um pastor. E ele se abriu com o Lamartine na época, que estava doente. No final, ele até deixou a campanha, lembra que ele estava com câncer, e depois entrou em fase terminal, e no fim ele até deixou a candidatura dele, porque ele morreu naquele ano. Mas, nessa busca, ele falou, olha, eu estou procurando um pastor, porque eu nunca encontrei um pastor honesto como você. Então, eu senti liberdade de procurar como pastor. E falou da realidade dele. E foi nesse tempo que o Lamartine teve tempo de falar de Jesus. Embora tenha testemunhado algumas vezes. Mas com ele pronto para ouvir. Num outro momento, falar com ele. Foi na casa dele, falou com ele, com a esposa. Ele reuniu os filhos. Estou contando isso porque é um grande testemunho, meus irmãos. Porque nós caminhamos muitos anos com ele, Deus deu oportunidade do Lamartine falar de Jesus. E ele ouviu sobre salvação, ajoelhou, pediu perdão pelos pecados, entregou a vida para Jesus. Isso dias antes dele ser internado e depois ele nunca mais saiu. Morreu dias depois. Mas eu estou contando essa experiência para dizer que Deus entra nas nossas lutas e Ele nos dá discernimento. Isso não é privilégio de uns, o Espírito fala a nós. E Ele nos mostra o que há de acontecer para que nós possamos nos preparar. Ele está na sua luta. Se você está com algum filho com dificuldade, ore a Deus, entre no quarto dele e ore pela transformação, ore pelo seu relacionamento. O Espírito Santo vai começar a te dar direção, vai falar com você através de sonhos, através de pessoas. Mas Ele quer entrar na sua luta. Porque se Ele entrar na tua luta, o Espírito de poder, Ele vai te dar a vitória. Amém? Em 1 Tessalonicenses 1:5, a palavra diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém? O evangelho que vocês têm ouvido não é só de palavra, mas é de poder no Espírito Santo de Deus. Está à sua disposição. E você pode acionar tanto a palavra, que é o conteúdo do livro sagrado, quanto o poder do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo de Deus enfrenta, te dá disposição para as suas batalhas. Ele te dá poder para que você vença as suas batalhas. Amém? O Espírito Santo de Deus, em último lugar, terminando. Ele te dá poder para que você entre numa outra dimensão que não é natural.
Para você entrar na dimensão espiritual, você precisa do Espírito Santo de Deus. Porque somos carne e somos espírito. Mas o nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus, que nos coloca na esfera espiritual, que nos faz sair do natural para que possamos entender as coisas do Espírito. Porque a palavra de Deus diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E nós não somos um espírito que habita não somos uma carne que tem um espírito, mas nós somos seres espirituais que habitam numa carne. Amém? Porque nós somos o espírito de vida, isso que é eterno. Um dia você vai morrer, isso aqui vai ficar para trás. Mas o seu espírito é eterno, que foi vivificado pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá poder para entender a esfera espiritual. Ele te dá direção espiritual. Eu estou lendo Atos agora, a leitura da Bíblia que a igreja está dando é uma outra. Mas eu estou lendo Atos porque eu quis me preparar para o Pentecostes. E eu fiquei tão impressionada que ali tudo eles faziam com direção do Espírito. O Espírito, eles estavam orando, o Espírito mandou enviar Paulo e Barnabé, e eles foram nas viagens missionárias. Paulo chegava num lugar e o Espírito, relata a palavra, que o Espírito Santo impedia que ele chegasse naquele lugar, aí ele ia para o outro lugar. Teve um momento que ele sonhou, não é? Com o macedônio, e aquele dizia, venha e trazer para nós a mensagem do Evangelho. E ele entendeu pelo Espírito que ele tinha que ir para a Macedônia. Então, a direção do Espírito todo o tempo, e na nossa vida também. Nós temos que pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Deus vai te direcionar em todas as suas coisas. Meu querido, aprenda a acordar de manhã e falar, Espírito Santo, me ajuda hoje. Quando você tiver qualquer dúvida, Espírito Santo, primeiro faça a minha agenda. Eu faço a agenda da igreja, a minha, do Lamartine, faço muitas agendas, às vezes eu fico confusa nas agendas. Esse ano Deus falou assim, olha, programe mais ou menos, mas deixa a agenda aberta. E olha, as coisas que estão acontecendo eu nem estava planejando. E o Espírito Santo vai direcionando. Deus, ele dá a direção. Eu me lembro que eu conheci uma irmã que passou um tempo na nossa igreja, já ela não está mais, ela chama Ângela. Lembra da Ângela, da nossa célula? Ângela, ela falava, o Espírito, porque o Espírito Santo me falou, porque o Espírito Santo, eu ficava tão empolgada com ela, porque tudo ela falava Espírito Santo, ela era cheia do Espírito Santo. Mas a coisa mais impressionante que eu achei, é que ela estava procurando uma igreja, e o Espírito Santo de Deus deu o endereço dessa igreja. Ela mora em Alphaville, no Alfa 9, onde eu moro. E ela falou que estava lá, e ela disse assim, que o Espírito Santo falou, você vai na igreja, eu quero que você frequente a igreja, na bairro da Leopoldina, na Avenida Imperatriz Leopoldina. Ela falou que ela veio caminhar aqui para saber onde era a igreja. Vocês acreditam nisso? E ela ficou aqui muitos anos e nos serviu como diaconisa e foi uma benção. Hoje ela não está aqui porque ela trabalha finais de semana num hotel, como gerente, aí ela achou melhor frequentar uma igreja em Alphaville. Mas, meu querido, é assim que a gente tem que fazer, tudo tem que falar. Espírito Santo, é assim? Como não é? Sabe, ouvir a voz do Espírito é tão gostoso se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, dimensão do Espírito, não é? Direção do Espírito, discernimento do Espírito. Meu querido, quando a gente tem o Espírito Santo, se relaciona com Ele, Ele te discerne todas as coisas. Eu me lembro uma vez que eu estava precisando de empregada, eu ia entrevistar uma empregada pela manhã. E aquela noite eu sonhei que chegava uma pessoa na minha casa e era um demônio aquela pessoa. Eu vi o demônio assim. Aí chegou a moça para entrevistar. Aí eu falei, mas não é possível. Será que essa moça... A única que entrou na minha casa foi ela para eu entrevistar. Eu falei, mas não é possível, ela é tão bacana, ela é tão elegante, tem uma aparência boa, essa empregada, não é possível que ela seja demônio. E eu ficava pensando, não é possível. Não quis ouvir o Espírito Santo, meu querido. Tive que pedir perdão a Deus. Porque foi a única empregada que saiu da minha casa e injustamente entrou com processo contra nós. Nos caluniando. E o Espírito Santo tinha me revelado e eu não ouvi o Espírito Santo. Olha, às vezes a gente cai nessa. Não é? Mas teve um sonho que eu ouvi a Deus e foi tremendo. A gente estava enfrentando uma dificuldade com uma pessoa da família.
eu estava dormindo. Gente, vocês vão achar que eu durmo muito, mas eu sou dorminhoca mesmo. O Lamartine é todo elétrico e aceso, e eu adoro dormir. Ele fez até uma música inspirado no meu sono. Falei, isso é que é homem amoroso. Porque homem que não dorme fica bravo com a mulher que dorme, né? O Lamartine fez música para mim, de tão lindo que ele me acha dormindo. Onde que eu ia achar homem assim? Só o Espírito Santo de Deus mesmo. Mas, aqui, voltando para cá. E eu estava dormindo e tive um sonho. E eu vi a serpente. E quando eu acordei, o Lamartine estava com a pessoa conversando dentro da minha casa. Com essa pessoa. Estava nos dando dificuldade, trazendo dificuldade. Aí eu insisti com ele, falei, meu amor, a gente não pode manter relacionamento com essa pessoa que Deus me mostrou. Que ela está possessa de demônio. Tem demônio. Dessa vez nós ouvimos. E nos afastamos. E Deus testemunhou diversas maneiras que realmente era uma pessoa que estava oprimida por Satanás. Então, meu querido, o Espírito Santo de Deus é aquele que te dá poder para testemunhar. Entra nas suas lutas. Te dá poder para enfrentar as suas lutas. E te dá poder para discernir. Para ter direcionamento de Deus na sua vida. Amém? Entrar na esfera espiritual. É para isso que o Espírito Santo de Deus está aqui à disposição. Além dele ter entrado na sua vida e ter te renovado na vida, ele é Deus presente, te capacitando. E te dando o poder para realizar, para ser uma pessoa plena, vitoriosa. Por isso, o desafio do Espírito Santo de Deus para essa igreja hoje. Retome o seu relacionamento com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós podemos apagar o Espírito Santo em nós. Não nos relacionando com Ele. Calando a sua voz, mas nós temos que nos relacionar, ter intimidade, buscar. Se você buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, Ele vai falar com você. Amém? Em todas as coisas, em todas as áreas, todos os dias da sua vida. E Ele tem vitória para a sua vida, Ele tem plenitude, Ele tem poder. Amém? O poder que operava nos primeiros dias da igreja é o mesmo poder que opera hoje. E Deus tem falado. E a voz profética dos quatro cantos da terra é que nós estamos vivendo o tempo do fim, o tempo da última colheita, o tempo do derramar do Espírito Santo. Porque quando Joel fala do derramamento do Espírito Santo, o profeta Joel, ele fala das primeiras chuvas e das últimas, da temporã e da serôdia. As primeiras chuvas, que foram o descimento do Espírito Santo na igreja primitiva, com sinais e prodígios e maravilhas, aconteceu naquele tempo dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. Mas as últimas chuvas, a chuva serôdia, acontece agora. Amém? No meu dia, nos meus dias, no seu, na nossa geração. Então nós vamos viver plenamente todas essas coisas que vemos na palavra de Deus. Amém? E para isso, igreja de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Cale as vozes da sua carne, cale as vozes do mundo, ouça a voz do Espírito Santo, encha-se do Espírito Santo, lendo a palavra, ouvindo cânticos, buscando a Deus, tendo sede de Deus. Quando a igreja se abrir, venha, participe, não fique na sua casa, não fique fazendo programas, mas venha receber a palavra de Deus. Venha se encher de Deus. Nós temos de Deus o quanto buscamos, porque Deus, Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Deus, Ele quer ser achado por nós. Se você tem o Espírito Santo, mas precisa se encher do Espírito Santo, eu quero orar por você agora. Amém? Se você nunca teve um enchimento do Espírito Santo, se você não tem dom de línguas, busque esse dom. Porque quando você começa a falar em línguas e discerne espiritualmente, você entra na esfera do Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu fui
cheia ou batizada pelo Espírito Santo, eu tive uma experiência que a minha boca queimava e Deus me falou, eu vou te usar na palavra. Os meus olhos queimavam e Deus falou, eu vou te dar visões. E naquela época era difícil de acreditar que isso fosse acontecer. No entanto, eu estou aqui falando para uma multidão. Amém? E se concretizou porque o Espírito Santo quer achar em você uma pessoa disposta a ser usada por Ele. Amém? Se você não teve essa experiência, busque essa experiência. Nós vamos orar agora, mas não só nesse culto. Quantos não fizeram encontro com Deus? Levante a mão. Algumas pessoas. Se você não fez encontro com Deus, você precisa fazer. Porque tem a noite do Espírito Santo, que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. E você é transformado com o Espírito Santo. Amém? Cada experiência que temos, entramos na esfera do Espírito Santo. Por isso agora eu queria terminar orando por você. Você foi desafiado a entrar nessa esfera. Amém? Que hoje você tome essa decisão e diga, Espírito Santo, fale comigo, encha a minha vida. Eu gostaria que você ficasse em pé.